Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver 4 exercícios que envolvem funções. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo seu curtir, antes que você esqueça de fazer isso. E se você já estiver inscrito no canal, ótimo, faz parte da nossa comunidade. Se não está, inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais alunos e ajudar na formação de mais pessoas. E, claro, por favor, ajude o professor, ajude quem te ajuda. Acesse www.lsmaquino.org/ajude. Qualquer contribuição que você fizer vai ser bem-vinda, venha me ajudar a manter os conteúdos do canal aqui sempre livres e gratuitos. Vamos agora lá para os exercícios. Vejamos então esse exercício aqui, o primeiro da videoaula. Cada gráfico abaixo representa uma função f do intervalo fechado AB no intervalo fechado CD. Classifique-as em injetora, sobrejetora ou bijetora. Bom, se você já acompanhou o curso até aqui, sabe o que fazer, né? Pausa a videoaula, tenta você fazer e depois a gente compara a sua resolução com a minha. Pausou a videoaula? Tentou fazer? Então vamos lá, olha só. Bom, para que esse gráfico aqui, nesse primeiro exemplo, seja injetor, a gente tem que analisar primeiro o seguinte: valores diferentes do seu domínio vão para valores diferentes na imagem? Veja que não é o caso aqui, olha só. Digamos que eu pegue esse valor aqui, ó. Então aqui tem um certo valor, sei lá que valor é esse, x1, certo? Então ele está associado a esse valor aqui, certo? Vamos continuar e pegar aqui mais ou menos, ó, lá no outro lado no gráfico, tá? Então olha só o que acontece, ó. Digamos que esteja mais ou menos bonitinho aqui, ó. Então aqui seja o x2. Veja que você tem valores diferentes do seu domínio, que é x1 e x2, certo? Ou seja, você tem x1 diferente de x2. Só que veja que o seu f de x1, né, está sendo igual ao seu f de x2. Porque veja, ó, para esse x1 você vem para cá e dá esse valor para f de x1. x2 você vem para cá, ó, b dá esse valor para f de x2. Então, como isso aqui acontece, eu já sei que não é injetor esse caso. Beleza. Será que é sobrejetora? Bom, sobrejetora eu tenho que analisar o seguinte: será que o contradomínio é igual à imagem? O contradomínio é o conjunto, é o intervalo fechado CD. E veja bem, olha só, se você pega qualquer valor que você escolher aqui entre C e D, qualquer um que você escolher, você vai ver que sempre vai ter um valor associado lá no seu domínio. Olha só, qualquer valor que você escolher aqui, ó, pode pegar qualquer número aqui entre C e D, você vai conseguir, ó, pega aqui, você vai conseguir valores lá no seu domínio que vão estar associados a ele, tá vendo, ó? Então, sim, esse gráfico aqui representa uma função que é sobrejetora. Então, eu já sei que é sobrejetora. Bom, já que ela é sobrejetora e eu sei que não é injetora, então, portanto, não pode ser bijetora, né? Teria que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, aqui é só sobrejetora. Sobrejetora. Pronto, já fizemos o primeiro item. Vamos agora, então, para o segundo item e vamos ver, olha só. Esse gráfico aqui, ele vai ser injetora, essa função? Sim, vai ser injetora. Por quê? Porque, veja bem, escolha qualquer dois valores diferentes aqui do seu domínio. Digamos esse e esse aqui. Você vai ver que sempre os valores dessas funções, ó, esse aqui é o seu x1, aqui vai ser o seu f de x1. Esse aqui é o seu x2, olha só, aqui vai ser o seu f de x2 aqui, ó. Então, sempre, qualquer valor x1 diferente de x2 que você escolher, você vai ter valores diferentes, f de x1 e f de x2. Então, isso aqui vai ser injetor, tá? Uma maneira de a gente ver isso aqui, que a gente usa como regra de uma reta horizontal, né? Passando várias aqui, ó, infinitas retas na horizontal, ou seja, paralelas aqui ao eixo Y, ao eixo X, você vai perceber que sempre só toca o gráfico em um ponto, ó. Passa aqui um monte de retas horizontais, ó, onde você quiser, ó, sempre só toca em um ponto a nossa função aqui, né? Então aí você vai ter um indicativo de função injetora. Veja que aqui isso não acontece, ó, quando passa uma reta aqui, ó, tocaria em dois pontos, que seria aqui e aqui, tá vendo, ó? Então, quando esse tipo de coisa acontece, não é injetora. Quando acontece de passar retas paralelas aqui na horizontal e não encostar só em um ponto, aí você vai ter injetora. Mas enfim, então digamos que é, e nós já vimos então que é injetora. Agora, será que é sobrejetora? Bom, para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Mas veja que interessante, olha só, pega um número aqui, ó, digamos, certo? Esse número está entre C e D, que é do contradomínio, mas digamos que você pegue esse númerozinho aqui. Veja que se você tentar chegar aqui na função e ver quem está associado a ele, você vai ver que não vai conseguir ninguém, porque se você descer esse aqui, ó, o valor que está aqui, que eu estou marcando aqui, na verdade está associado, ó, com esse carinha aqui, que é esse bolinha fechada aqui, tá vendo? Ó? Então, esse número que você escolheu não vai estar associado com ninguém. Na verdade, qualquer valor que você escolher aqui nesse pedacinho aqui não vai estar associado com ninguém. Então, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque tem valores do contradomínio que não estão associados com elementos do domínio, ou seja, que não estão na imagem. Então, ela só é injetora, né? Porque, ó, se ela é injetora e não é sobrejetora, não pode ser bijetora, né? Então, já sei que essa aqui é injetora. Ok. E agora vamos ver esse último item. Bom, ela é injetora, né? Se a gente fizer aquela regra das retas na horizontal, né, paralelas ao eixo X, ó, você vê que sempre vai tocar só em um ponto do gráfico. Ó, pode botar onde você quiser. Ó. Qualquer ponto que você escolher aqui vai sempre tocar em um ponto só, né?
Outra maneira de ver é, pegue valores diferentes do seu domínio e você vai ver que esses valores diferentes sempre... Opa, eu botei errado aqui. Pega valores diferentes do domínio, você vai ver que sempre esses valores eles vão para valores diferentes na sua imagem, né? Então, é o indicativo de ser injetora. Agora, sobre injetora, será que é? É também. Escolha qualquer número entre C e D, qualquer um. Qualquer um que você escolher, sei lá, digamos que eu escolha aqui, certo? Você vai ter uma pessoa que você vai achar lá no seu domínio que está associada a ele. Não importa onde você escolher, pode escolher, sei lá, um ponto aqui, ó, está perto do D, mas não é o D. Você vai conseguir um valor lá, ó, no seu domínio, está associado a ele. Ou seja, o seu contradomínio está sendo igual à sua imagem. Portanto, ela é sobrejetora também. Então, se ela é sobrejetora e ela é injetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. Então, bijetora. Belezinha? Foi o que você obteve também? Você teve dificuldade nisso daqui? Qualquer coisa, pergunta aí na seção de comentários onde foi que você ficou com dúvida. Mas vimos então aqui de maneira só analisando os gráficos, funções que são sobrejetoras, injetoras e que é ao mesmo tempo bijetora. Sinto que vale lembrar que nem sempre vão ser essas três coisas, tá? A pessoa às vezes resolve esse tipo de questão e fica com a ilusão que sempre vai ser uma das três. Não, você pode ter uma função que não é nem injetora, nem sobrejetora e nem bijetora. Nós já falamos isso quando a gente falou sobre esse tipo de função em aulas passadas, tá? Qualquer coisa você volta lá nas videoaulas passadas no curso para poder ver isso, tá certo? Vejamos agora esse segundo exercício. Determine a função f em cada situação abaixo. Letra A. Se a nossa fog de x for igual a 2x mais 1 e a nossa g de x for 4x menos 3. E a letra B, se a nossa gof de x for x² menos 3x mais 2 e a nossa g de x for x² menos x. Pausa a videoaula, tenta fazer para depois a gente comparar a sua resolução com a minha. Pausou? Tentou fazer? Então vamos lá, olha só. Deixa eu separar aqui mais ou menos, né? Eu acho que vou precisar de mais espaço para a letra B. Então separei aqui, ó. Digamos aqui o item A, certo? Bom, ele quer descobrir a nossa função f, tá certo? E ele deu a nossa função g e a função composta de f com g. Bom, o que é fog de x? Nós já vimos isso na aula de função composta, que significa pegar a nossa f e dentro dela botar a nossa g, certo? Ou seja, a g está dentro da f, certo? Bom, vamos lá. Eu não sei ainda quem é a f, eu tenho que descobrir, tá certo? Bom, mas veja bem, ele disse que a nossa fog, né, já composta, ele falou que é 2x mais 1. Ok. E a nossa f, eu não sei quem é, mas a nossa g ele deu, é 4x menos 3, certo? Quando você tem um tipo de situação dessa e quer descobrir a nossa f, a estratégia que a gente usa é o seguinte, ó, digamos que a gente pegue isso aqui e chame de uma variável, tá? Vou chamar de uma variável u, né? Não vou chamar de x porque já tem x aqui, então eu chamei de u. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que o nosso u é igual a 4x menos 3. Eu tenho então, se eu separar o x, né, que u mais 3 vai ser igual a 4x, e que u mais 3 sobre 4 vai ser igual a x, certo? Substitui agora, no lugar de x, você coloca isso de u mais 3 sobre 4, certo? E aqui no lugar de 4x menos 3, você bota u. O que você vai ter? Ó? Desse lado você vai ter o seguinte, 2 vezes u mais 3 dividido por 4, tá? Mais 1, certo? Ó, no lugar de x, então, eu botei essa expressão aqui, que é u mais 3 sobre 4. E desse lado, eu vou ter f de u, né? Porque você chamou isso aqui tudo dentro de u, né? Então, ficou desse jeito. Aí, veja bem, olha só. Deixa eu separar aqui só, tá? Olha o que vai acontecer aqui, ó. O que a gente pode fazer aqui? Vou escrever agora f de u, né? Porque se isso aqui tudo é igual a f de u, eu posso escrever o contrário, que f de u é igual àquilo ali tudo, né? Bom, 2 vezes u mais 3 dividido por 4 vai simplificar 2 com 4, vai sobrar um 2 aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó. U mais 3 sobre 2 mais 1. Beleza. Posso tirar o MMC ali, ó. F de u vai ser igual a, tirando o MMC dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes u mais 3 vai dar u mais 3. 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, nosso f de u vai ser igual a u mais 5 sobre 2. Bom, veja então que a sua função ela já está no formato aqui que é f de u igual a u mais 5 sobre 2. Então, se você pega essa variável u aqui, ó, que não importa o nome que você dá para a variável, né? Pode ser x, pode ser y, pode ser t, pode ser k, pode ser o que você quiser, né? Só não pode ser f, que você já usou f aqui. Então, veja que você descobre quem é a sua função f de x, se você quiser. Ó. F de x vai ser igual a x mais 5 sobre 2. Muita gente confunde isso aqui, né? Porque teve uma hora que a gente começou escrevendo 4x menos 3 igual a u. E aí, no final de tudo, a gente pegou o que achou com u e botou x de novo. Mas calma, não fique desesperado com isso. Olha só. Quando você chega nesse ponto, f de u é igual a u mais 5 sobre 2, veja que é independente que nome de variável você dá. F de x igual a x mais 5 sobre 2 vai ser a mesma função que fazer f de u igual a u mais 5 sobre 2, que vai ser a mesma função de fazer, sei lá, f de t igual a t mais 5 sobre 2. Tá vendo? Ó? Eu dei 3 exemplos onde eu usei x, u e t. E no final a expressão é a mesma coisa. Então o que importa é o formato. Ó. Pegue a entrada, some 5 e divide por 2. Pego a entrada, somos 5 dividido por 2, tá bom? Então, são equivalentes. Então, nesse caso aqui, nossa função f de x é x mais 5 sobre 2. Se eu quiser conferir minha resposta, professor, o que eu faço? Pego essa função, f de x igual a x, f de x igual a x mais 5 sobre 2,
pegue essa função e faça a composta com a g de x, que ele deu, que é 4x menos 3. Ou seja, no lugar de x aqui, você vai botar g de x. Pode fazer as continhas, que você vai ver que no final vai dar 2x mais 1, tá certo? Deixa aí como exercício para você fazer a conferência. Vamos agora para o item B, tá? Bom, então nós temos o seguinte, o que é a GOF de x, né? A gente já viu que isso é pegar a g e dentro dela colocar a f, tá? Veja que agora está diferente da anterior, né? Na anterior, a g que está dentro da f. Agora é o contrário, a f que está dentro da g, tá vendo? E ele te deu quem é a g e você não tem quem é a f. Enquanto que aqui, ele te deu a g que estava dentro e você quer descobrir a f que estava fora. Agora é o contrário. Ele te deu a g que está fora e quer descobrir a f que está dentro, tá? Bom, vamos lá. Quem que vai ser a GOF de x? Vai ser x² menos 3x mais 2. Ok. Quem que vai ser a nossa g? A nossa g é x² menos x. Ou seja, pega a entrada, eleva ao quadrado e subtrai pela entrada. Quem que é a entrada? É f de x. Então, f de x ao quadrado menos f de x, tá? Então, eu só fiz substituir no lugar de x o nosso f de x, certo? Eu quero isolar o f de x aqui nessa história, tá bom? Então, vamos dizer, olha só, vou chamar isso aqui de um y, tá? Só para facilitar a minha vida, certo? Então, como é que vai ficar? Ó, se isso aqui tá y e isso aqui tudo tá ao quadrado, então no final vai ficar assim, ó. Y ao quadrado menos y, né? Eu só estou escrevendo desse lado da equação, nesse lado de cá, ó. E do lado de lá nós vamos ter x² menos 3x mais 2, né? Já que isso aqui tudo é igual a isso, eu posso escrever o contrário, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, y ao quadrado menos y menos x² mais 3x menos 2 é igual a 0, tá? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu quero isolar o y, certo? Isso aqui é uma equação polinomial em y. Esqueça que esse x aqui, considere que isso aqui tudo ó, é uma coisa só, vai ser no meu c, minha constante c aqui nessa equação polinomial de segundo grau. Por quê? Porque não depende de y, tá bom? Eu já fiz exemplos sobre isso quando eu fiz exercícios sobre equações polinomiais de segundo grau. Qualquer coisa você volta lá nas videoaulas anteriores do curso, que você vai ver exercícios assim. Então vamos lá, vamos fazer o nosso discriminante delta. Vai ser o valor de b, que no caso é menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A aqui é 1, vezes o valor de C, que é menos x² mais 3x menos 2. Ok. Então, quem que vai ser o meu discriminante delta? Meu discriminante delta vai ser 1, aqui vai dar menos 4 vezes menos x vai dar mais 4x². Menos 4 mais 3x vai dar menos 12x. E menos 4 mais menos 2 vai dar mais 8. Ok. Então, ó, vamos fazer aqui em cima, olha só. Quem que vai ser nosso delta, então? Nosso delta vai ser... Tem 4x², aqui tem menos 12x, e aqui tem o quê? 1 mais 8, que é 9. Ok, então isso aqui deu nosso discriminante delta. Quem vai ser nosso y, então? Nosso y vai ser menos o valor de b, então, ó, menos 1, mais ou menos a raiz de delta, então vai ser mais ou menos a raiz disso aqui tudo, que é 4x², menos 12x, mais 9, tá? Ficou apertadinho aqui, mas enfim. Isso aqui tudo dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é 1. Então, vai ser 2 vezes 1. Ok. Então, quem que vai ser o meu y aqui? Olha só. Meu y vai ser igual a 1 mais... Bom, 4x ao quadrado menos 12x mais 9, veja que você pode usar um produto notável aqui. Olha só. Se você fizer 2x menos 3 ao quadrado, pode reparar. Quadrado do primeiro, 4x². 2 vezes o primeiro para o segundo vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Vai dar menos 12. E x, ó, menos 12x. Quadrado do segundo, 9. Então, realmente, essa expressão aqui dentro do radical é essa expressão aqui do produto notável, certo? Dividido por 2. Então, esse vai ser o nosso primeiro y, né? Depois nós vamos ter um outro y, né? Que é com menos aqui, certo? Bom, então, quem que vai ser aqui, ó? Nosso y vai ser, olha só. Se isso aqui tudo for positivo, né? 2x menos 3, eu posso simplificar. Vai dar positivo, vai ficar 1 mais 2x menos 3 sobre 2. Isso aqui vai dar y igual a... aqui dá 2x menos 2, né? Dividido por 2, olha só, porque você pega 1 menos 3 dá menos 2, e tinha 2x. Então, quanto é que vai ser nosso y aqui? Nosso y vai ser, ó, x menos 1, tá? Isolei aqui, ó, o y, dividir por 2. Agora, eu posso fazer a mesma ideia para o outro y, né? Que vai ser y igual a 1 menos a raiz daquilo ali tudo, né? Quando eu fizer a raiz daquilo ali tudo, né? Lembra que vai aparecer o quê? Vai aparecer 2x menos 3, tá? Isso aqui tudo dividido por 2 de novo. Então, quanto é que vai dar nosso y, né? Aqui vai dar 1 menos 2x mais 3 dividido por 2. Bom, mas isso aqui vai ser 1 não, né? 4, que é 3 mais 1, 4, menos 2x dividido por 2. Então, quanto é que dá o y aqui? Vai ser menos 2x dividido por x dá menos x e 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2 menos x. Ou seja, nós temos essas duas possibilidades aqui, ó. Ou a nossa função f vai ser essa daqui, f de x vai ser igual a x menos 1, ou a nossa função f vai ser 2 menos x. Qualquer uma dessas duas possibilidades, você vai ter essa situação aqui acontecendo. Eu recomendo que você faça o teste. Pegue a função f de x como sendo x menos 1, pegue então a g, faça a composição com ela, você vai ver que vai dar essa expressão toda. Depois faz a mesma coisa com esse 2 menos x. Pega esse 2 menos x, que é no lugar de f de x, coloca isso, faz a composição com a g e vê que vai dar isso aqui tudo. Belezinha?
Vejamos então aqui o terceiro exercício, mas antes deixa eu te perguntar, eu já mereço o seu curtir nesse vídeo? Se eu mereço, deixa aí o curtir. E se eu mereço que você já se inscreva no canal, inscreve-se aí também, tá bom? E se você já está inscrito, ótimo, faz parte aqui da nossa comunidade. Então vamos lá, olha só, exercício 3. Prove que a função f, que vai no intervalo que começa em -1 e vai até mais infinito, em R+, né? Então a função que vai nesse intervalo, no R+, com f de x igual a raiz de x mais 1, ela é bijetora. Então, eu tenho que provar que essa função aqui, nesses dados todos, é bijetora. Em seguida, eu tenho que determinar f a menos 1 dessa função, ou seja, eu tenho que determinar a função inversa dessa f. Pausa a videoaula, tenta fazer e depois a gente compara o que você vai fazer com o que eu vou fazer. Pausou? Tentou fazer? Então, vamos lá. Bom, para eu mostrar que essa função aqui é bijetora, eu tenho que provar primeiro que ela é injetora. Então, vamos lá. Porque eu tenho que provar que ela é injetora e sobrejetora, né? Que aí eu concluo que ela é bijetora. Bom, injetora, como é que eu provo? Eu já sei que para uma função ser injetora, eu tenho que pegar dois elementos que estejam aqui no meu domínio no caso, ó, é o intervalo fechado de -1 até mais infinito aberto aqui, certo? Eu tenho que pegar esses dois valores e tenho que pegar esses valores diferentes, tá? Eu tenho que fazer um monte de passos aqui para chegar que minha f de x1 é diferente de f de x2. Eu tenho que concluir isso. Se eu concluir isso, eu vou concluir então que é injetora. Vamos lá. Se eu tenho dois números diferentes, x1 e x2, se eu somo cada um desses números por 1, continua diferente, né? Então, tá aqui. Ok. Agora, se eu tenho dois números diferentes e eu tiro a raiz quadrada desses números, continua sendo diferente o resultado, né? Ou seja, eu pego dois números diferentes, tiro a raiz quadrada, o resultado dá diferente. Então, ó, x mais 2, ou x2 mais 1, certo? Bom, mas o que é isso aqui? Isso aqui é f de x1, ó. Olha para cá a expressão da função f. Então, isso aqui é f de x1. Vai ser diferente de f de x2. Então, o que eu cheguei aqui? Eu cheguei que, dado dois elementos diferentes do meu domínio, eu chego em dois elementos diferentes na minha imagem. Então, portanto, isso aqui é injetor essa função. Beleza. Agora, vamos para o segundo ponto, né? Que é sobrejetora. Sobrejetora. Bom, como é que é uma função? Eu sei que ela é sobrejetora. Eu sei que a função é sobrejetora quando a minha imagem dessa função for igual ao contradomínio. No caso, o contradomínio aqui é o R+, tá bom? Bom, para isso aqui acontecer, né, dois conjuntos serem iguais, o que tem que acontecer? A imagem tem que estar contida no R+, e tem que acontecer também o R+, tem que estar contido na imagem, certo? Aí, quando isso acontece, eu sei que esses dois conjuntos são iguais. Bom, esse primeiro item aqui eu já tenho dado pela própria definição de função, né? Porque a imagem de uma função está sempre contida no contradomínio. Então, isso aqui já é verdadeiro. A questão agora é isso aqui, ó. Dado um número qualquer no R+, eu tenho que ver que ele também está contido. Esse número também vai estar na imagem, ou seja, vai estar contido aqui. Então, vamos lá. Então, vamos pegar um número, sei lá, um número y pertencente a R+, tá bom? Ok. Vamos lá. Eu tenho que provar agora que vai existir um x1, tá? Eu tenho que provar que existe um certo x1, vou botar aqui, ó, de tal maneira que f de x1 me dê meu y, certo? Ou seja, eu tenho que provar que existe um x1, ó, x1 pertencente ao domínio, que no caso vai do -1 fechado até o mais infinito, né? Aberto. Então, eu tenho que provar que isso aqui acontece. Então, vamos lá. Bom, f de x1 vai ser a raiz de x1 mais 1, certo? Isso tem que ser igual a y. Será que essa equação aqui tem solução? Bom, se isso aqui tudo, a raiz é igual a y, e y aqui é um número positivo, né? Porque lembra que ele é um número real positivo. Vamos levar ambos os membros ao quadrado, tá? O que é que vai acontecer? Raiz quadrada elevada ao quadrado, dado que esse x1 é esse número aqui, ó, x1 vai de -1 até mais infinito, então esse valor aqui dentro vai ser positivo, né? Ó, porque x1 são números que começam em -1 e vai para mais infinito. Então, essa conta aqui dá positivo. Posso simplificar, vai dar x1 mais 1. E do lado de cá dá y ao quadrado. Então, o meu x1 vai ser igual a, no caso, y ao quadrado menos 1. Então, vamos lá, olha só. O que eu tenho daqui? Olha só. O que eu posso concluir, né? Como o meu y ao quadrado é maior do que 0, né? Porque qualquer número elevado ao quadrado, qualquer número real, né, elevado ao quadrado, vai ser maior ou igual a 0. Como isso aqui acontece, eu posso dizer que o meu y ao quadrado menos 1 é maior ou igual que menos 1, né? Eu subtraí 1 ambos os lados. Então, veja, esse meu x1 que eu achei que é igual a y ao quadrado menos 1, eu achei que ele é maior igual que menos 1. Ou seja, eu achei que esse meu x1 ele realmente pertence ao intervalo que vai de menos 1 até mais infinito. E, além disso, eu achei que esse meu f de x1, que eu calculei aqui, né, que é esse número aqui, ele é igual ao meu y. Ou seja, se eu pegar meu x1, substituir por y ao quadrado menos 1 e fizer as continhas, me dá aquele y que você escolheu lá no R+. Então, portanto, o que isso aqui conclui? Conclui que esse meu y que você escolheu no contradomínio, ó, eu escolhi ele no R+, eu concluo que ele pertence à imagem. Para isso aqui acontecer, eu tenho que dizer o seguinte, que esse meu R+, está contido na minha imagem. Ou seja, que era justamente isso que eu queria aqui. Ó. Só acontece de um conjunto estar contido no outro, se pegando um elemento desse conjunto,
também vai estar no outro. Foi o que aconteceu aqui, tá certo? Então, fizemos com isso a demonstração também que a função é sobrejetora. Porque, veja, já que a imagem está contida no R+, e que o R+ está contido na imagem, é porque esses dois conjuntos são iguais. Beleza, então fizemos que é sobrejetora, fizemos que é injetora, portanto, ela é, sim, ó, bijetora. Tá. Bom, mas agora eu tenho que achar a função inversa dessa f, né? Como aqui não vai dar espaço, se bem que eu acho que vai dar espaço assim. Então, vou fazer um espaçozinho aqui que eu acho que vai dar, olha só. Não preciso apagar, não. Bom, eu quero fazer a inversa, né? Eu já sei, de aulas passadas, né, que se eu pego uma função e aplico dentro dela a inversa, né, isso aqui me dá o próprio x, tá? A gente já viu isso em aulas passadas quando a gente falou de função inversa. Volta lá no curso que você vai ver. Bom, então isso aqui vai ser o seguinte. A raiz de f a menos 1 de x mais 1 vai ter que ser igual a x, certo? Eleva ao quadrado ambos os lados aqui dessa equação, né? Ok, considerando que aqui dentro vai ter que ser positivo, vou simplificar, vai ficar f a menos 1 de x mais 1 é igual a x quadrado. Portanto, f a menos 1 de x vai ser igual a x ao quadrado menos 1. Então, a minha inversa da função f, que está aqui, é isso aqui, ó, x ao quadrado menos 1, tá? Tem outro jeito de fazer isso aqui, que eu falei, né, em aulas passadas, que é o seguinte, olha só, que é um método mais informal, né? Que a gente faz assim, a gente tem que vou até colocar aqui só o esboço, né? Eu tenho que y é igual a raiz de x mais 1. Quando a gente calcula a inversa, a gente está trocando domínio com imagem. Então, a gente faz, entre aspas, troca o x pelo y aqui, olha só. Quando eu trocar essas duas coisas de valor, ó, trocar de lado, isso aqui vai ficar x igual a raiz de y mais 1, certo? Agora, você pega isso aqui e isola o seu y. Você vai ver que vai aparecer isso aqui de novo, ó. Isola o seu y aqui, ó, vai ficar x quadrado igual a y mais 1, portanto, o seu y, né, vai ser igual a x ao quadrado menos 1. Pode fazer as continhas aí, ou seja, dá o mesmo lá, né? Então, isso aqui é só outra maneira de fazer, que é uma maneira mais informal, né? Você trocar as variáveis, aqui é uma maneira mais formal, mas enfim, em ambos os casos você viu que a inversa dessa função aqui vai ser x quadrado menos 1, tá? Lembrando o seguinte, né, vamos botar aqui, ó, essa minha inversa, ela vai ser o quê? Ela vai ser agora, ó, dos R+, ó, R+, né, porque o que era contra o domínio passa a ser o domínio. Em quem? Nesse intervalo aqui, ó, que vai ser do menos 1, fechado, até mais infinito, aberto, beleza? Então, ó, quando é a função inversa, você troca, né? Contra domínio passa a ser domínio e domínio passa a ser contra domínio, belezinha? Então, fizemos aqui, você conseguiu, você ficou com alguma dúvida, coloca aí na seção de comentários para a gente poder ir trocando as ideias, beleza? Vejamos agora esse último exercício, exercício 4. Suponha que f de R é uma função tal que f de a mais b é igual a f de a mais f de b, para todo a e b pertencente a R. Prove que f de 0 é igual a 0. Pausa a videoaula, tenta fazer e depois a gente compara. Pausou? Tentou? Então vamos lá. Esse tipo de questão, que é de prove que, é o que pega muito aluno na área de exatas, tá bom? Principalmente quando ele está começando nos cursos. Porque, veja, é muito comum, por exemplo, um tipo de erro aqui, que a pessoa inventar uma função particular, ou seja, ele dá um exemplo particular de função, que isso aqui acontece, e aí usa isso para provar. Mas está errado, porque ele não fala nenhuma função particular aqui, ele deu de maneira geral, ó, a minha função f, eu sei lá qual é, e nem é relevante para a situação. Eu só sei que ela acontece isso aqui, ó. Não importa quem seja essa f, eu sei que isso aqui vai acontecer para essa f que ele está fazendo de hipótese aqui, tá? Então, o que ele quer provar é isso aqui usando essa informação. Então, vamos lembrar, ó, vamos separar hipótese de tese. Hipótese é o que você tem no problema. O que eu tenho no problema é que a minha f de a mais b, ela é igual a f de a mais f de b, toda vez que eu tiver um a e um b pertencente aos reais. Isso é minha hipótese, isso aqui é meu dado problema. A minha tese, que é o que eu quero provar, né, é o que eu quero justificar, é que meu f de 0 é igual a 0. Então, o que eu preciso fazer é usar a hipótese para justificar a tese. É o que eu preciso fazer. Então, vamos lá, olha só. Vamos fazer o seguinte, ó. Nesse tipo de questão aqui, uma estratégia vai ser a seguinte. E aí que está a dificuldade do aluno, né? Porque ele não sabe qual a estratégia que usa em cada questão, mas não tem jeito. Aqui é uma questão de treino, tá? Às vezes as pessoas ficaram pensando várias e várias horas nesse tipo de questão até chegar numa técnica, tá bom? Só que aí quando a gente ensina para você, a gente ensina meio que instantâneo, né? Então você já viu algo que a pessoa passou às vezes horas pensando, tá bom? Aí fica pensando, é fácil, como é que eu vou adivinhar isso? Então eu nunca vou ter essa ideia. Bom, não tem jeito, é com o treino, conforme você vai fazendo vários exercícios de prova, aí você vai melhorando a sua estratégia de organização das ideias, e aí sim você vai começar, às vezes, pensar em questões que você já fez e usar essa experiência em outras, tá bom? Então vamos lá, olha só, f de 0, eu posso dizer que é f de 0 mais 0, não é? Porque 0 mais 0 dá 0. Isso foi importante por quê? Porque aí apareceu uma soma aqui, que é o que eu sei de hipótese. Bom, pela hipótese, eu sei que a f da soma é a soma das f's, então vai ser f de 0 mais f de 0. Ok, então ó, desse lado só tinha f de 0. Agora veja, se f de 0 é igual a f de 0 mais f de 0, se eu pego agora e, por exemplo, passo esse f de 0 para lá subtraindo, né? Eu vou ter f de 0 menos f de 0 igual a f de 0.
Bom, mas f de 0 menos f de 0, né, vai dar o mesmo número que é 0. Né? Ou seja, se f de 0, aliás, é um certo número e f de 0 é outro número, subtrai e dá 0. Né? Isso é igual a f de 0. Ou seja, né, eu só fiz trocado aqui em relação ao que está na hipótese. Né? Eu cheguei que f de 0 é igual a 0. Então, fica provado com isso aqui, certo? Ó, como eu queria demonstrar, que dado uma função que isso aqui aconteça, ou seja, tem essa hipótese, que eu usei nessa parte aqui, ó, eu usei a hipótese aqui, certo? Ó, eu usei minha hipótese aqui. Dado que isso aqui acontece, eu chego na conclusão que meu f de 0 tem que ser igual a 0, tá bom? Não importa que função f seja essa, desde que atenda isso aqui, tá valendo, belezinha? Então, tá demonstrado. Você conseguiu fazer? Não conseguiu? É muito complicado as pessoas, às vezes, pegarem isso aqui de primeira. Realmente só tem que pensar um pouquinho, entender e tal. E se a pessoa ainda estiver muito incrédula disso aqui e quiser um exemplo só, professor, me dá pelo menos um exemplo de uma função que isso aqui seja verdade, só um para eu poder entender melhor e tal. Eu sei que eu não posso usar uma função específica, né? Porque tanto que aqui eu não usei nenhuma função específica, né? Eu só usei a hipótese. Mas me dá um exemplo de uma só que seja. Tá bom. Então, digamos que você tem esse aqui, ó. F de x igual a 2x, tá? Veja que se você fizer f de a mais b, vai ser igual a 2 vezes a mais b, certo? Só que 2 vezes a mais b é 2a mais 2b, certo? Fazendo a distributiva. Só que quem é 2a é f de a, e quem é 2b é f de b. Então, para esse exemplo aqui dessa função, né, f de x igual a 2x, que eu posso pegar essa função f de r em r sem problema nenhum, veja que ela tende ao que está falando aqui, ó, que o f da soma é a soma das f's, tá bom? E se você calcular f de 0, claro, né? Vai dar 0, né? Porque 2 vezes 0 é 0. E tinha que dar realmente, né? Mas veja, se você tivesse feito só isso aqui, ó, estaria errado. Porque você pegou um exemplo particular de uma função f. O que garante que valeria para todo e qualquer outro exemplo de função f? Nada garantiria, né? O fato de valer para um exemplo particular não quer dizer que vale para todos os exemplos possíveis. Por isso que eu tive que pegar de maneira genérica aqui, sem supor uma função específica, né? Eu só fiz esse passo aqui que é totalmente válido. O 0 é igual a 0 mais 0, então poderia fazer. Aí daqui para cá o que eu usei? A hipótese, tá vendo? E aí eu só fui usando passos que são válidos, belezinha? Sem considerar uma f específica. Entendeu? Não entendeu? Coloca na seção de comentários, vamos discutindo e conforme a gente for treinando, fazendo mais questões de demonstração, o negócio vai melhorando aí o entendimento, tá certo? E então, o que você achou dessa videoaula? Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício, estou colocando aqui para você poder treinar. E aí você pode me perguntar na seção de comentários sobre ele para a gente poder ir debatendo. Não esquece também de deixar o seu curtir, se você ainda não deixou. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, inscreve-se, ajude esse canal a crescer. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!